Bem, queridos, boa noite, graça e paz. Amém. Será que você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 59? A partir do versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa, ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ele está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti. Os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houve um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Aos seus adversários, furor. Aos seus inimigos, o que merecem. Às terras do mar, a devida recompensa. Assim, temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Pode se sentar. Isso que nós lemos, acabamos de ler, é um retrato fiel dos acontecimentos destes dias. Eu não sei se você tem percebido, ou melhor, se você tem se percebido. Tem pedido ao Senhor, assim como o salmista Davi, para que sonde o seu coração.
vendo se há em você algum caminho mau, para que Ele te guie para um caminho reto. Mas, por muitas vezes nós nos apegamos a uma determinada religião, mas nós queremos continuar sendo as mesmas pessoas, mas queremos receber de Deus tudo que Ele tem para nós. Mas para nós recebermos do Senhor tudo que Ele tem para nós, precisamos passar por uma coisinha chamada arrependimento. Nós precisamos converter o nosso coração, nós precisamos converter os nossos caminhos, sair dessas podridões e nos rendermos a um caminho reto, puro, santo e eterno. E na semana passada nós lemos esse mesmo texto e eu falei um pouco sobre o período da infância e o período da terceira idade, os idosos. Fiz alguns paralelos e vamos começar, continuar dali. Esse período da infância. Elisama, o que você descreveu bem, falou lá da infância, tudo bonitinho, das crianças, o desenvolvimento, de repente, o passo a passo ali, natural do ser humano. E o que isso tem a ver com a realidade espiritual? Querido, existe algo chamado novo nascimento no cristianismo. O novo nascimento é uma realidade do quê? Você passa por um processo de arrependimento. Você passa pelo processo de conversão. Você nasce de novo. E aí entra a realidade da criança. É uma descoberta, tudo é muito fantástico. É aquele período, de repente, se você nunca viveu, ou já viu alguém que viveu, ou de repente você já passou esse período em que você tinha um desejo ardente de conhecer mais a vontade de Deus, tudo para você era muito novo. Se o pastor estava pregando aqui uma palavra, ou qualquer pessoa que estivesse falando alguma coisa de Jesus, o seu coração já queimava, os seus olhos brilhavam, você estava sedento. Você queria conhecer mais o Senhor, você queria ler mais a Bíblia. Qualquer tempo do seu dia que você tinha livre, você corria para ler as Escrituras, porque você tinha um desejo de conhecer o Senhor. O culto para você não era o bastante. Corria para casa, ia para o quarto, ia orar mais, ia ouvir de repente mais pregação, iria ler mais a Bíblia. Aquela fase gostosa de arrependimento, você ficava contando, sabe, as horas com expectativa para ter o seu tempo com o Senhor. De repente você estava lá no trabalho, poxa, não estou conseguindo aqui orar. E aí quando estava dando a hora já de ir para casa, mais uma vez o coração cheio de expectativa, que ia você ter um momento com o Senhor, seja no ônibus, seja no carro, ali você ia chorar, ia dar risada, e você começa a descobrir que Deus fala, que Deus não fala só através do pastor, não fala só através da Bíblia, mas Ele também fala, a voz dele é doce, é suave, e você fica encantado por essa voz, o seu desejo é todo o tempo ouvir mais. Se Ele fala um pouquinho, você fala, nossa Deus, mas está tão pouquinho, fala mais, fala de novo. Se você está lendo um texto na Bíblia que você conhece, já tinha lido várias vezes, só que não entendia nada, e de repente dessa vez você lê e entende, aquela expectativa no seu coração, uau, eu entendi. E há em você também um desejo natural de falar para as outras pessoas aquilo que você está vivendo, essa fase deliciosa, gostosa, dessa pessoa que você conheceu e está completamente apaixonado. De repente, se eu descrevi isso tudo aqui e você não se enquadra nisso, eu digo a mesma coisa que Jesus falou para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Porque se você não passou por esse período, mas está há tanto tempo na igreja, está há tanto tempo se dizendo ser cristão, é necessário que você nasça de novo. É necessário que nasça de novo, porque isso nunca pode perder. Essa sede, essa fome por mais de Deus, esse fogo no peito, esse desejo de ouvir a voz de Deus, de conhecê-lo, de, sabe, não só conhecer, mas prosseguir em conhecer, precisa ser permanente, até a eternidade. E além, ainda lá na eternidade, todas as vezes que você olhar para o Senhor, tem um vislumbre completamente diferente de quem Ele é, um desejo de conhecê-lo mais, conhecê-lo mais.
porque Ele é como fonte inesgotável. Então não é só eu colocar uma Bíblia do braço e ir para a igreja e falar, agora eu virei crente. Nunca foi sobre virar crente. Foi sobre descobrir que existe alguém que te ama, como diz lá em João 3,16. Alguém que te ama como ninguém nunca te amou. Como sua mãe nunca te amou, como seu pai nunca te amou, sei lá quem é a sua pessoa favorita, nunca te amou e nem vai te amar. Descobrir que o prazer que se tem na presença de Jesus, nenhuma droga vai dar, nenhum sexo vai dar, nada. Nenhuma adrenalina do que for, do que seja, nunca vai ser comparado à presença de Jesus. Isso não se enquadra em uma realidade de 4 paredes, de 1h30 que você está aqui, sentado, ouvindo algumas coisas ou cantando algumas músicas. É muito mais. É muito mais, porque você descobre que você nasceu para Ele. Você nasceu para viver nessa realidade. Mas no decorrer da caminhada, facilmente, na caminhada muito entre aspas cristã, nós passamos do nível infantil, do novo nascimento, para o nível idoso. De repente já cansado, e não falando do nível, ao lado bom, tá? O lado bom da terceira idade, porque isso eu já falei na quarta-feira passada. Mas no lado ruim, de repente você deve conhecer algum senhorzinho que tipo assim, já cansadão, parado. O desejo dele é que o mundo acabe com ele encostado no barranco, para ele morrer lá encostado. Alguém que não percebeu o período que está vivendo, não descobriu. E aí na vida espiritual, fazendo esse paralelo, se torna uma pessoa que tipo se acostumou com uma rotina, acostumou com aquela coisa. O que você vai fazer na quarta noite? Vou lá na igreja, vou lá assistir um culto, vou lá. E aí, qual foi a última vez que seu coração queimou assim, tal, e Deus falou profundamente? Foi naquele dia que de repente o pastor gritou demais e falou umas palavras, liberou umas promessas, né? Me fez lembrar de umas promessas, de uns sonhos, de que eu vou alcançar, que eu vou conquistar, que eu vou derrubar, que eu sou mais que vencedor. Nesse dia aí me arrependi todinho. Não, por emoção, que de repente, se a sua fé, se o seu relacionamento com Deus está firmado em palavras bonitas, palavras que de repente fazem o seu coração bater mais forte, você ainda não sabe o que é nascer de novo. Mas ainda nem chegou na fase infantil e já passou para a terceira idade. Teimoso, faz o que quer. Mesmo que de repente sua liderança chegue para você e fale, querido, você está no caminho errado, não vai por aí não, faz isso. Quer mandar em mim? Minha vida quem sabe sou eu. E vai vivendo, rabugento, não ouve ninguém, não respeita ninguém, só murmura. Mas caminha numa realidade, não, eu tô indo para o céu. Não é também só sobre ir para o céu, mas sobre viver uma vida aqui na terra, de intimidade, de profunda intimidade com o Senhor. E aí de repente, num período, começa a ver as pessoas do lado crescendo, desenvolvendo, Deus abençoando, fazendo. E aí começa também a murmurar, nossa, olha fulano, alguma coisa errada está fazendo. Prosperando assim tão rápido? Não, com certeza Deus tem filhos prediletos, ama mais Ele do que eu. E começa. Querida, a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação. Fazem separação entre uma vida abundante, uma vida plena com o Senhor aqui na terra, aqui, sabe, sem escravidão,
sem prisão, sem peso. A presença de Deus se torna algo tão desejado todo o tempo. E você começa a entender que cada período, cada fase que você passa com o Senhor, cada ciclo que termina e se inicia com o Senhor, é de delícias, é de prazer, é de uma realidade sobrenatural em meio ao natural. Começa a desfrutar aqui uma vida em abundância. Mas isso ainda é de querer experimentar e receber as bênçãos de Deus. Dependendo de como for, do que Deus vai falar no meu coração, do que Ele vai fazer, beleza. Se for contrário disso, não me interessa. Sabe, você precisa despertar para o novo de Deus. Para o novo de Deus. As iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Quais são os seus pecados? Porque de repente, se você vive ainda olhando só os pecados alheios, a vida alheia, tem alguma coisa errada. Na verdade, tem muita coisa errada. Nunca foi sobre conhecer a Bíblia de capa a capa, mas não desejar a presença do Senhor, não desfrutar da presença do Senhor, não mergulhar de uma maneira mais profunda, mais íntima com o Senhor. Mas poxa, eu estou há tantos anos na igreja, e por que a minha vida não muda? E aí uma frasezinha que é bastante usada nos nossos devocionais e discipulados. Fale-me mais sobre isso. Conte-me mais como tem sido o seu dia a dia, como tem sido os seus pensamentos. Porque Paulo mesmo dá a dica, olha, tudo que é amável, respeitável, e começa a descrever ali de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Mas nos envolvemos numa realidade que não, Deus é poderoso para me libertar dessa realidade aqui, do meu vício, ou Deus é poderoso para restaurar minha família, mas Deus é insuficiente para agir em outras áreas da minha vida. Deus é poderoso, poxa, legal, Ele é muito poderoso, mas eu não quero caminhar com Ele. Então começamos a andar e viver todos os dias como esses dois grupos, completamente imaturos, porque por mais que você já esteja no nível de não, Elisama, eu sou conhecedor da Bíblia, não, Elisama, eu já tenho muitos anos de igreja, eu já conheço esses negócios, tudo que você vai falar aí, você continua sendo imaturo. Porque você pode ter todas as suas experiências, ter tido todas as suas experiências, você pode ter tido todos os seus conhecimentos, mas ele de nada serve. Porque a sua vida não fala. E lembrando, por falar nisso, Pedro e João estavam pregando. De repente foram presos porque estavam pregando, falando do novo nascimento deles, que tinha acontecido lá em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. E aí pegaram eles, prenderam e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês não falem mais. Não falem mais de Jesus e está tudo certo, a gente não te prende mais, a gente não faz nada. E eles falaram, não, a gente não vai fazer isso, porque melhor é agradar a Deus do que agradar vocês. E aqueles homens começaram a conversar e falar, daí, o que a gente vai fazer com eles? Porque assim, a forma como eles falam, a gente sabe quem são eles. São homens iletrados. Eles não tinham estudo nenhum, mas quando eles falavam, havia cultura. E uma cultura acima da média, porque era a cultura do reino. Eles falavam como Jesus, eles falavam como quem tem autoridade.
E eles olharam para o outro e falaram: não tem como a gente não falar que esses dois carinhas não estiveram com Jesus, porque eles falam como Jesus. E eu te pergunto nessa noite, quando você abre a sua boca, as pessoas podem olhar para você e falar: nossa, você fala como Jesus. Independente da sua história de vida. Nossa, essa pessoa fala como Jesus. Ah, não estudou, ah, não teve pai, ah, não teve mãe, ah, foi criado por ninguém. Mas quando ele abre a boca, cara, flui vida. A manifestação da presença de Deus não tem como não falar que ele não tem uma vida de quartinho, de secreto. Ou é completamente ao contrário. Porque independente, querido, isso não entra numa realidade tipo assim: ah, não, mas eu acabei de chegar na igreja, acabei de ouvir de Jesus. Ei! Isso não significa que você não pode ser cheio do Espírito Santo. Isso não significa que você não pode ser cheio do Espírito Santo e fluir, sabe? Deixar que do seu interior flua um rio de águas vivas. E isso é em todo lugar. Não é só quando eu estou com o microfone na mão. Não é só quando eu recebo a oportunidade, um tapinha nas costas. Mas há expectativa em qualquer lugar que eu estou. Os meus olhos, eles precisam falar de Jesus, mesmo que a minha boca esteja em silêncio. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você e falar: uau, ele esteve com Jesus essa manhã. Quantas vezes de repente você acorda, você conhece alguém que acordou assim, virado já, bravo, e reclamando, e já gritando, já fazendo um monte de coisa errada. E aí você perguntou: você encontrou com quem essa manhã já, tão logo cedo? Porque com Jesus não foi. Ou de repente aquele irmãozinho que mal escovou o dente, já abre o olho já falando da vida dos outros. E a pergunta é: você teve com quem? Você sonhou com quem essa noite? Porque, queridos, não adianta você estar num quadrado e chamar esse quadrado de igreja. Não adianta você conhecer a Bíblia inteira, mas se a sua vida não for um respaldo para o que você diz, de nada vale. Se a sua expectativa, ela se resume a só os momentos em que você é a estrelinha, é a cereja do bolo, você está em destaque, então de nada vale. Aqueles homens, a vida deles falava enquanto eles estavam presos, sendo ameaçados, falando assim: ó, calem a boca, não falem de Jesus, fica tudo certo, a gente não prende mais vocês. Em outras palavras, depois vocês leem lá direitinho, as palavras fiéis. E eles ainda assim falaram: não, a gente não vai fazer isso. O discurso daqueles homens carregava Jesus, não porque eles sabiam a Bíblia de capa a capa, mas porque eles encontraram Jesus. E não foi naquele período de 3 anos em que caminhavam com Jesus apenas. Ah, eles falam: mas poxa, mas lá na fogueira, lá nos lugares que quando Jesus foi preso, Pedro, quando ele falava, as pessoas olhavam e falavam: nossa, você é um deles, você fala como eles, é legal. Porque muitas vezes você falar como crente, você saber a Bíblia como crente, não te torna um cristão ou um discípulo de Cristo. Você pode ter um título, até mesmo de pastor, de presbítero, de diácono, do que for. Mas se a sua vida não respaldar a mensagem que você carrega, você vai ser um daqueles que vai chegar lá no último dia e Jesus vai virar para você e falar: olha, eu nunca te conheci, por favor, se aparte, porque o próximo aí eu conheço, que eu estava com ele em todo lugar. O próximo eu conheço. Então, eu posso viver uma vida dizendo que sou crente, mas se a minha vida não carregar essa mensagem, eu vou estar perdendo tempo. Se eu ainda continuar caminhando atrás de Deus só porque, nossa, não tem outra coisa para fazer da vida, me acostumei a ser crente, você está perdendo também tempo. Que nunca foi sobre se acostumar a ser alguma coisa, mas sempre foi, desde antes da fundação do mundo, de se relacionar com o seu Criador. Porque em Efésios fala que Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ele não nos escolheu para que fôssemos crentes, obreiros, pastores, presbíteros, mas Ele nos escolheu em Cristo Jesus para que nos tornássemos filhos.
filhos. Ele nos comprou por um alto preço e a sua vida precisa glorificar ao Senhor. Só a minha vida não, o seu corpo inteiro, do seu cabelo até a planta do seu pé, precisa carregar, ou melhor, precisa gritar a mensagem da cruz. E não sei se te disseram que é uma caminhada, nossa, muito difícil ser discípulo de Jesus, nunca foi. Porque nunca foi sobre ter conhecimento pleno, total. Nunca foi sobre ser crente apenas, sempre foi sobre ter um relacionamento com o Senhor. E não sei se você também já parou para imaginar ou analisar isso na sua vida. Mas quando você anda demais com uma pessoa, você fica um pouco parecido com ela. Você começa a falar as coisas que ele fala, você começa a gostar das coisas que ele gosta, assim sucessivamente. Porque o relacionamento faz isso. E também o fato de você não vai andar com alguém que discorda completamente em tudo de você. Que a própria palavra diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, provavelmente você está andando com aquela pessoa porque você tem algumas afinidades, você gosta de algumas coisas nelas e, de repente, coisas que você não fazia, você passa a fazer naturalmente, sem esforço algum. Porque faz parte do convívio. Da mesma forma acontece quando você começa a caminhar com Jesus. Por isso que eu falei, não é sobre virar crente, é sobre ser discípulo. E o discípulo faz aquilo que vê o seu mestre fazer, assim como um filho faz aquilo que vê o seu pai fazer. Também não sei se você já reparou, uma criancinha, ainda pequenininha, você olha assim andando, você fala, nossa, anda igual o pai, ou anda igual a mãe, nossa, está começando a falar igual a mãe, igual o pai. Por quê? Convívio. Da mesma forma, quando você começa a caminhar com o Senhor, isso começa a ficar impregnado em você, as características do céu, as características de Cristo. Por isso que eu não peco não é porque eu não posso pecar, eu posso. A Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque existe um negócio chamado semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você começa a plantar, sim, pecado, você começa a fazer coisas ruins, a colheita vai ser na mesma pegada. Mas se você começa a semear, ao contrário disso, começa a dizer não para o pecado, não porque eu não posso. Isso precisa também sair da sua mente, sair do seu coração. Porque essa desculpa não cola mais de falar, eu não vou virar crente, porque se eu virar crente eu não vou poder fazer os negócios que eu gostava de fazer. Ei, querido, de fato, você virar crente você vai poder fazer um monte de coisa, mó chatão, não vira crente. Mas se você começar a aprofundar o seu relacionamento com Jesus, começar a andar com Jesus dia após dia, vai ser tão fácil você olhar e falar, não quero pecar. O pecado, mas eu não vou ser tentado, você vai, o pecado vai vir, Satanás vai te mostrar, vai falar do seu passado, vai falar um monte de coisa. Mas aí você vai olhar para a cruz de Cristo, olhar para o pecado, olhar para a cruz de Cristo, ter um vislumbre daquele sacrifício, do amor dele por você, olhar o tempo que você já tem caminhado com ele, como a sua vida tem mudado drasticamente. Você vai olhar para o pecado e falar, cara, é algo tão transitório, vai custar um negócio tão ruim depois, a consequência é falar, não quero não. Escolha Deus. E de repente você tem medo de tomar uma decisão, porque, nossa, se eu fizer isso eu não vou poder, e nunca foi sobre poder ou não poder. Mas sempre foi sobre conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. Porque o que eu conheci dele hoje não se compara ao que eu vou conhecer dele amanhã, assim que eu abrir os meus olhinhos. Não se compara. Por isso que quando você vira um baita de um religioso crente, em que o seu coração não tem mais expectativa, mais para nada, nem para ouvir a voz do Senhor, nem para estar no ambiente onde está falando dele, nem para, sei lá, qualquer outra coisa que envolva o nome do Senhor, você se tornou um carinha muito velhinho, chato, que despreza a correção do Senhor,
que despreza a voz do Senhor, porque a voz dele não importa. Tipo assim, já ouvi essa voz, já tá tranquilo. Já sei já o que tem que fazer. Poxa, que pena. Você vai deixar de viver um monte de coisa muito da hora com o Senhor. E tem uns negócios que por mais que eu tente explicar e fale a noite inteira das minhas experiências, das coisas vividas com o Senhor até hoje, não se compara o que Ele tem reservado para você. Entende que o seu Pai te ama. E se você fez alguma coisa que não agradou, é porque você fez errado. Você fez errado, não é culpa do seu irmão que de repente ele se agradou mais da oferta do outro que da sua. Não, você fez errado. E Deus é tão legal que Ele chegou nele e falou assim: por que seu semblante mudou? Por que descaiu o teu semblante? E deixa eu falar um negócio para você também, que faz parte também do fruto. Se o seu semblante está descaído, se o teu semblante está para baixo, está sempre com a cara fechadona, tá com Jesus não. Tá com Jesus não. Não, porque eu estou passando um problema. Se a alegria do Senhor é a minha força, por que diante do problema eu vou ficar com cara de odião? Eu vou ficar fraco? E aí Deus chegou lá e perguntou: seu Caim, por que descaiu o seu semblante? Ele não falou nada. Não sei se de repente você já foi conversar com alguém que estava de bico, e aí você perguntou: o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? A pessoa virou para você e falou: nada. Já aconteceu? Você já foi desse? Já fez isso? Tá mal assim, os outros chegam para vocês falando: nada não. Foi nada. Pois bem, aconteceu lá também com Caim. Aí Deus continuou: olha, Caim, o pecado está aí na porta. Mas sabe, a responsabilidade aí de lidar com ele é sua. Cumpre a ti dominá-lo. Ô Caim, se você proceder certo, você vai ser aceito, cara. Em outras palavras, aí Caim, sabe por que deu ruim? Eu não quis receber a sua oferta? Porque foi mal dada. Faz de novo. Dessa vez faz certo. Caim ouviu a Deus? Não. Porque ele era imaturo. Ele conhecia Deus. Nossa, Elisama, ele conhecia? Conhecia. De repente, através de Adão e Eva, conhecia ali de Deus, sei lá como é que Deus fazia para ele conhecer a Deus, mas conhecia. Mas era imaturo. E o que ele fez? Correu, foi lá, matou Abel, o resto você sabe. Agora eu vou pular lá para o Apocalipse. Deus chega assim e falou: João, faz o seguinte, escreve umas cartas aí. E numa dessas cartas, especificamente para determinada igreja, quero que você fale o seguinte: tenho algo, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. De repente Deus está falando a mesma coisa. Vocês estão entrando na mesma realidade aí de Caim, vocês se acostumaram. E é um problema, querido, você está num relacionamento com Deus, ou enfim, ou você se dizer crente, porque você se acostumou a fazer as coisas. Se acostumou a estar com a Bíblia, a ler a Bíblia, se acostumou a ler os versículos, se acostumou a ouvir umas palavras para você estar de boa, dependendo de quem estiver falando. Para você estar tudo tranquilo. Você sabe como funciona toda a liturgia de um culto, passo a passo, para você tudo tranquilo? Cara, você se afastou demais do primeiro amor. Porque no primeiro amor, como eu acabei de descrever, há uma ardente expectativa, há uma fome que não cessa, há uma sede que não cessa. E isso independe se eu vou fazer uma participação em nome de Deus ou não. Ou se eu vou estar dias, horas, meses, anos apenas vivendo uma vida sem ser ativado ministerialmente. Querido, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Qual foi a última vez que o seu coração queimou? Quando você foi deitar.
O Espírito Santo começou a ministrar na sua mente, ministrar no seu coração as palavras. Começou a te revelar um pouquinho do seu coração, começou a revelar do coração dele. Porque os segredos do Senhor é para aqueles que o amam. E Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele dará a conhecer, Ele revelará o seu coração. Como que eu sei disso? Na Bíblia. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele falou, não posso fazer isso sem primeiro falar para o meu amigo. Foi lá e contou para Abraão. Amigo. E quem que é amigo? Alguém que se relaciona. Não tem como de repente você falar, então ele a gente é amigo, sendo que você nunca falou comigo, você não me conhece, você não sabe do que eu gosto, não sei do que você gosta, a gente não tem um relacionamento. Assim também é com o Senhor. Não adianta eu falar que sou crente, que eu sou cristão, porque as minhas iniquidades fazem separação. As minhas escolhas, o meu coração endurecido, o meu desejo pelas práticas pecaminosas, as minhas justificativas, a minha frase que eu ando com ela no bolso o tempo inteiro, isso não tem nada a ver, fazem separação. Fazem separação. Ele ainda continua salvando, Ele continua curando, Ele continua operando milagres fantásticos. Mas o que faz com que eu não viva essa realidade do sobrenatural sou eu mesmo. Porque Ele falou desde lá do Gênesis para cá, de Gênesis para Caim: se você proceder bem, você vai ser aceito. Com Deus eu não preciso buscar aceitação, eu já sou aceito, porque eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Eu sou amado. Eu sou amado, não importa, como diz a musiquinha lá, que geral gosta. Não importa quem você é, não importa o que você fez, se Jesus conhece, Ele entende. Não desiste de você. Mas assim, você vai viver uma vida mal medíocre na terra sem Jesus e vai de repente até ir para o inferno, passar a eternidade sem Jesus. Isso não é porque Ele não te ama, não, Ele te ama demais, ao ponto de ter enviado Jesus. De repente você nunca que daria o seu filho, ou mesmo você morreria por alguém, principalmente alguém que não está nem aí para você. Mas mesmo assim, por te amar demais, Deus fez isso. Ele já fez tudo. O problema também dessa realidade de velhos é que se acostumaram com algumas realidades do mundo gospel, de que eu preciso ir na igreja para receber uma bênção, de que eu vou trabalhar para o Senhor, mas o Senhor precisa me recompensar, Ele é obrigado a me recompensar. Eu cresci ouvindo muitas pessoas falando que Deus tem obrigação de curar, Deus tem obrigação de abençoar, Deus tem obrigação de operar o milagre, Deus tem obrigação de cuidar da família, Deus tem obrigação de um monte de coisa, porque aquelas pessoas deram a sua vida na obra, gastaram as suas vidas e o Senhor não as recompensou. Isso é um absurdo. Ele tinha a obrigação de suprir as minhas necessidades, Ele tinha a obrigação de curar o meu filho. E nós vemos muitas pessoas se apostatando da fé, porque de repente Deus acreditava nisso, que Deus tinha a obrigação de curar e Deus não curou, ou melhor, Ele curou de uma forma incomparavelmente melhor, Ele levou para a glória. E aí entram em crise, falam que Deus é esse, que eu vivi a minha vida, eu podia ter feito qualquer outra coisa, mas eu estava na obra, estava no ministério, estava servindo lá na igreja, eu limpei a igreja inteira, e Deus não mudou em nada a minha vida, muito pelo contrário, meu casamento acabou. E eu pergunto, que Deus é esse que foi anunciado para vocês? Que Deus é esse que ainda precisa fazer alguma coisa para você que não tenha feito já? Porque o Deus que eu conheço, Ele já deu Jesus e isso é o suficiente. Porque uma cura de um filho, ou de repente uma ressurreição de alguém, que por mais que eu ame muito, nunca vai se comparar ao sacrifício de cruz. Isso entende-se que vive um evangelho que não é evangelho, vive um cristianismo que não é cristianismo. É uma galerinha que ainda acredita que o irmão do lado pode roubar a bênção,
que o irmão do lado vai impedir com que Deus te dê recompensas públicas, Deus te levante na vida, te promova. E eu começo a procurar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, onde que fala que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por mim que Ele não já tenha feito. Por mais bonzinha que eu seja, por mais que eu faça, por mais que eu faça, sei lá, nunca vai chegar à altura do sacrifício de Jesus por mim. Nunca. Porque sabe, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida cristã, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele caminha em gratidão, mesmo andando no vale da sombra da morte. Ele responde para o Senhor todos os dias: Senhor, essa situação está doendo muito, mas eu te amo. Eu te amo, o Senhor não precisa fazer nada. O meu coração permanece grato por tudo que o Senhor fez, porque o que o Senhor fez nem se compara a quem o Senhor é. O que o Senhor é para mim já é suficiente. E nisso eu tenho liberdade para servir até os meus inimigos, para honrar sem esperar nada em troca, porque eu descobri que a cruz de Cristo me é suficiente. Eu me apeguei às verdades do céu ao meu respeito, e não o que as pessoas dizem, acham de um Deus que nem conhecem. E sabe, nessa noite o Senhor quer curar o seu coração, assim como Ele fez a uma das igrejas lá no Apocalipse. Ele falou: olha, eu estou oferecendo para vocês colírio, para que vocês vejam a nudez de vocês. E ontem à noite, quando eu deitei para dormir, o Espírito Santo falou para mim: Elisama, amanhã, nem amanhã, desde hoje eu estou liberando colírio para a minha igreja, porque eles precisam despoluir os olhos, porque eles estão enxergando um evangelho que não tem nada a ver. Estão olhando para uma religião, para algo que de fato gira em torno do umbigo, gira em torno dos próprios prazeres, que não tem nada a ver com a mensagem de cruz, com o sacrifício perfeito. Porque quando eu olho, mesmo nos meus problemas, mesmo o Senhor dizendo muitos nãos para mim, eu olho para a cruz e falo: olha, é suficiente. Porque esse ciclo aqui que o Senhor me permitiu viver, ele não determina a minha vida. A minha história até aqui, que eu escolhi viver, ou algumas áreas da minha história que eu não escolhi viver, mas enfim, vivi, não determinam a minha vida. O teu sacrifício na cruz determina a minha vida. As tuas verdades ao meu respeito determinam quem eu sou, para onde eu vou e onde estou. Mas quando o meu coração passa a viver numa realidade de ingratidão, desobediência, e eu achar que as experiências que eu vivi já são suficientes, eu já morri espiritualmente. Mas existem águas que jorram diretamente do trono de Deus, e por onde essas águas passam, apenas o cheiro delas traz vida novamente. E essas águas foram liberadas aqui nessa noite. Mas é necessário querer ser curado, querer ser transformado. Porque eu que vou escolher se atentamente eu ouvir a voz do Senhor e obedecer. Deuteronômio 28 diz: todas essas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Então eu começo a entender que eu não preciso correr atrás de bênçãos, elas já me pertencem. Mas se eu não estou vivendo esse nível de receber algumas coisas de Deus, porque há ainda imaturidade no meu coração, há ainda uma ingratidão no meu coração, eu ainda estou me contentando com um pouco, que nem é mais suficiente para mim. Eu te convido nessa noite a subir
de nível, a parar de olhar para a sua história e começar a achar que você é vítima. Que sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Ah, porque é mal olhado, é porque as pessoas fizeram isso com você, é porque... Ei, o que o céu diz ao seu respeito? Tem uma música que nós cantávamos, acho que eu era criança ainda, que eu lembro dela. Fala assim, ó: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós temos muitas coisas para acessar em Deus, mas nós nos limitamos na realidade que nós estamos vivendo. E o salmista, entendendo bem isso, ele falou: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Porque não adianta você olhar para os montes ou olhar para aquelas pessoas que você sabe, nossa, dali mesmo flui bênção, nossa, que legal, ali vai vir um socorro. Quando eu precisar, aquela pessoa vai me socorrer. Está além. Está além do que as suas experiências te dizem. Está além do que você já viveu até aqui, está muito além. E o salmista, entendendo isso, ele falou: estão no Senhor, que fez os céus e a terra. Cara, se o Senhor fez os céus e a terra, você acha que Ele não pode transformar a sua vida? Porque a palavra diz que Ele é poderoso para chamar a existência, até mesmo aquilo que não existe. Sabe, se você carregasse essa mensagem e acreditasse nela, você sairia de todos os cultos pronto a derrubar até a parede no peito, pronto a chutar a cara de Satanás. Cara, ter medo do diabo para quê? Ele já foi derrotado, está condenado, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ei, você precisa caminhar à altura das verdades do céu. Você precisa parar de mendigar uma vida cristã que não existe. Parar de achar que Deus te deve alguma coisa. Ele não te deve nada. Ele não te deve nada, cara. Ele já te ama, Ele já deu Jesus, Ele já preparou todo um plano perfeito de salvação, já preparou o céu, já preparou o mundo, já fez tudo, só para você escolhê-lo, só para você virar e falar assim: Senhor, eu te quero com toda a minha força, eu te amo com toda a minha força, com todo o meu coração. Se o Senhor não me der mais nada na vida, ainda assim eu ficarei grato, ainda assim eu te louvarei. E como que eu posso dizer isso? Estando cheio do Espírito Santo, se alimentando todos os dias mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, não se movendo mais por circunstâncias, mas se enchendo do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo. Por favor, pare de viver uma vida dependendo de pessoas, presa a pessoas, vivendo o que as pessoas acham que você deve viver. Porque criança que é assim, não sei se você já viu as crianças brincando assim no parquinho, aí uma faz uma coisa que a outra não gosta, aí vira assim e fala: não sou mais seu amigo. Aí vira pro colega do lado e fala: não brinca mais com ele não, porque ele é ruim. E sai os dois: não vou brincar não, porque ele é ruim. E você aí com 30, 40, 50, 60 anos vivendo a mesma coisa. Alguém fala: ah, eu não gosto do Ivan. Ah, eu também não gosto não, olha lá como ele põe a mão na boca. E vai. E não, eu sou filho de Deus. Não, Jesus me ama. Cara, Ele te ama, mas você não é filho dele não. Porque a todos o quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque quando você recebe o Senhor, você não é mais menino. Você nasce de novo, mas você agora não tem mais os costumes do parquinho, do playground. Você se torna alguém um pouco mais maduro, um pouco mais parecido com o Senhor. E quando você não é parecido com o Senhor, Ele puxa a sua orelha e você se constrange, se arrepende, chora e fala: vamos mudar, eu estou disposto a mudar. Mas poxa, até quando você vai continuar sendo marionete de pessoas? Ah, eu só vou falar se fulano também falar. Ah, eu só vou fazer tal coisa se for fulano que estiver lá, porque ele é meu amigo, né? Ele fala comigo. Até quando? Ei, não foi Ele que morreu por você numa cruz. Não fui eu que morri por você numa cruz. Não fui eu que enviei meu único filho para morrer por você numa cruz. Não sou eu que tenho um plano de salvação para resgatar você. Não fui eu que te escolhi antes da fundação do mundo.
Não fui eu. E desculpa te frustrar, mas também não foi essa pessoa que está te fazendo de marionete. Ah, não foi. Por favor, comece a andar com pessoas que te apresentem Jesus, que te levem para mais perto de Jesus. E mesmo assim, não faça dela um ídolo. E mesmo assim, não coloque ela no lugar de Deus, porque ela não é. Continua sendo um homem imperfeito. Ah, não, agora então, você falou esse negócio aí, vou andar sozinha, eu e Deus. Porque se você olhar Jesus estava direto e reto, no meio da multidão, no meio dos 12, no meio de criança, no meio de um monte de gente, pecador. Mas aqui tem uma diferença entre você e Jesus. Jesus, quando chegava no meio dos pecadores, os pecadores eram transformados. E você? Não, Elisama, eu estou só ouvindo. Você sabe que eu não gosto das ideias do fulano, não entro na conversa não, mas fico ali só ouvindo. Ei, quando Jesus chega na conversa, até a conversa muda. A Bíblia fala de Jesus, uma vez ele foi comer na casa de um carinha que era mó perdidão, pecador. Subiu numa árvore que era pequenininho, estava com muito desejo de ver Jesus. Ei, Jesus só responde respostas e não perguntas. Zaqueu, ele estava com fome, sede, desejoso de conhecer Jesus, ao ponto dele ter subido numa árvore e falou: cara, eu quero ver Jesus. Então Jesus viu e falou: vem cá, eu vou para sua casa. Jesus sentado lá na mesa, geral, maldizendo: isso aí não é profeta nada não, isso aí Jesus soubesse, não estava na casa desse cara. Certeza. Jesus sem falar nada, trocando ideia, de repente ali, conversando sobre qualquer coisa que Jesus quisesse conversar. E aí aquele homem do nada veio e falou assim: Jesus, a partir de hoje eu resolvo. Jesus deve ter olhado para isso: você resolve o quê? Não, que Jesus já sabe, né? E aí começou a falar: olha, Jesus, eu era ladrão até agora, mas a partir de hoje eu vou devolver tudo que eu roubei. Sabe, eu vou restituir para as pessoas assim o que eu peguei a mais, eu vou mudar. E foi isso que ele fez. O problema é que hoje as pessoas se escondem dentro da igreja, mas continuam com a mesma podridão. E aí quando a gente vê um texto aqui que diz: olha, as suas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus, fala: nossa, que pesado esse negócio, não gosto de ver essas coisas assim. E nós vemos dentro desse negócio chamado igreja abuso, roubo, mentira, falsidade, um monte de atrocidade. A gente fala: gente, o que é isso? Esse cenário aqui que nós acabamos de ler, cada um desses versículos, porque acha que pode se esconder dentro da igreja e vai estar tudo certo. Ah, Isama, como é que é isso? É simples. Cara, você roubava? Poxa, roubava. Então, se houve arrependimento e conversão, vai e devolve. Pô, mas aí não dá, porque é muito difícil esse negócio. Cara, se você está cheio de Jesus, isso vai ser fácil. E você vai assumir as consequências do BO que você arrumou. Você mentia, a partir de hoje vai consertar com geral. Você falar mal de todo mundo, agora você vai falar bem. Isso se chama arrependimento, isso se chama conversão. Não é só colocar a Bíblia embaixo do braço e falar: a partir de hoje eu sou de Jesus. Não, paga o que você fez. Conserta. Ah, destruir a família geral e agora quero que todo mundo me veja como um santo. Não, você vai pedir perdão para todo mundo e vai agir agora como um santo. Ah, Isama, se demorar 5 anos as pessoas continuarem falando mal de mim, me maltratando, não importa. Você está com Jesus? Então aguenta. Ah, Isama, mas a Bíblia não fala esse negócio não, não fala não? Olha a história de Paulo. Olha a história de Paulo. Querido, o problema é que você quer se esconder atrás da Bíblia, achando que tipo assim, tudo que você passou a vida fazendo não vai vir. Qual que é a diferença? Vai vir, o que você plantou vai nascer, vai vir. O problema é com quem você está quando o BO vier. Porque quando você está com Jesus, você aguenta no lombo. Você entende, fala: Jesus, eu não preciso de nada, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. O que eu estou colhendo agora foi o que eu plantei, mas o Senhor continua sendo suficiente. E se torna mais leve. Mais leve. Mais leve. E aí você pode até considerar como é a leve e momentânea tribulação que produz para nós um eterno peso de glória.
Então eu suporto as minhas aflições em Cristo Jesus. O problema é que nós achamos que Deus vai apagar completamente e que não vai vir um rebento. Vai vir um rebento. Mas se você estiver com Jesus, você vai trocar o seu fardo com Ele e vai receber o fardo dele, que é leve. Porque Ele fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas se você estiver sem Jesus, o bicho vai pegar. Isso é sério, Zama? É verdade, isso é sério também. Onde diz isso? A palavra de Deus também fala que o vosso pecado vos há de achar. Por isso que o pecado é uma escolha, cara, que só dá prejuízo. Poxa, Elisama, mas eu não conhecia Jesus então. Agora você conhece. Melhor para você. Porque pior é você continuar no ambiente conhecendo Jesus, ouvindo de Jesus e permanecer na mesma vida. Sabe, vos é necessário nascer de novo. E o nascer de novo implica arrependimento e mudança. Mudança. Não é sobre frequentar a igreja, é sobre caminhar com Jesus, dia após dia, entendendo que o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Se coloca de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Vos é necessário nascer de novo. É necessário parar de justificar e se agarrar com Jesus. Houve um bom tempo na minha vida em que eu não queria amadurecer espiritualmente. Eu não queria alcançar níveis mais profundos em Deus, na realidade espiritual. Porque na minha cabeça, quanto mais perto de Jesus eu estivesse, quanto mais profundo eu fosse, o diabo iria se levantar. Iriam vir tribulações e angústias, e o bicho ia pegar, e eu não queria ficar passando por lutas. Até que um dia, despretensiosamente, eu caminhando assim na minha casa, o Espírito Santo falou para mim: Elisama, isso não é verdade. Porque qual que é a diferença? Lembra daquele versículo lá, Elisama? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então é mais ou menos assim que funciona. As coisas ruins irão acontecer, porque você está no mundo. Os problemas virão, as perdas ou percas virão, as dores virão. Independente se você quiser se aprofundar no relacionamento mais íntimo, mais profundo e intenso comigo ou não. O que vai fazer a diferença é onde você vai estar quando o dia mal chegar. Porque se você estivesse aprofundado mais em mim, se as suas raízes estiverem mais profundas em mim, eu te colocarei ali no esconderijo do Altíssimo, para que você descanse à minha sombra. Mas quando você está longe de mim, o dia mal chega, o dó de você. Eu falei: entendi, eu não preciso ter medo de te conhecer, porque é o melhor lugar para se estar, porque é nos teus braços que eu encontro alívio. O dia mal vem, se vem, mas a minha esperança é que Ele já venceu. Ele já venceu, e com Ele no dia mal eu me lembro que sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Não importa o que o inferno diga ao meu respeito, não importa a situação que eu estiver passando no momento, porque ela é considerada apenas leve e momentânea, que produz para mim um eterno peso de glória. Me dá mais autoridade, me dá mais ousadia, me dá mais poder. Entendendo bem isso, Paulo e Silas na prisão, presos, com certeza, não numa posição muito boa, não com o corpo de repente de boinha, provavelmente tinham apanhado e muito. Por volta da meia-noite, eles não estavam murmurando e falando: nossa, Deus, não é possível que Deus deixou isso acontecer comigo, sendo que tem tanto tempo de obra. Eu gastei a minha vida
gastei a minha saúde pregando esse evangelho e ele faz o que comigo? Me prende? Não. Havia gratidão no coração deles. Havia gratidão no coração deles. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor. Querido, não é desculpa para você vir de repente para o culto e ficar com sua boca fechada, com seus olhos estatalados e os braços cruzados. Independente da situação que você está vivendo, se você é grato pelo que o Senhor fez, você vai adorá-lo, você vai cultuá-lo com toda a intensidade do seu ser. Então nessa noite que haja conversão no seu coração, que você entenda que não é que Deus tem filhos prediletos, não é porque Deus escolheu o outro, é porque você se afastou do Senhor dentro da casa dele, assim como o irmão do filho pródigo, que escolheu não perguntar nada para o pai, foi perguntar para os escravos, que escolheu não entrar na festa e se alegrar com aquele irmão que estava perdido e voltou, porque o coração dele estava sujo tanto quanto o de Caim. Assim como o pessoal lá das igrejas que João escreveu as cartas. Tenho um porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Hoje Deus está liberando para você colírio, para que você enxergue a sua nudez, para que você enxergue o sacrifício de Jesus e enfim, veja que Ele nunca te deveu nada e nem te deve nada, e se converta a Ele. Paizinho, nós queremos te agradecer porque o Senhor é demais, o Senhor é soberano, absoluto. Obrigada pelas tuas verdades, Senhor. Obrigada por mais uma vez envolver o nosso coração. E sim, Senhor, nós aceitamos a tua repreensão. Sim, Senhor, nós aceitamos o teu colírio. Se necessário, doer, arder os olhos, mas que algo mude em nós, que a nossa visão seja transformada, que as nossas iniquidades não mais nos separem do Senhor, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja salvação, Senhor, que os corações velhos, os corações imaturos se convertam ao Senhor, e Senhor, cumpra a tua palavra sobre nós, de que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito, de que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Senhor, faz isso em nós, limpa os nossos olhos para que tenhamos visões, limpa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, faça-nos descansar em Ti, para que nós tenhamos os Teus sonhos, Senhor, os Teus sonhos, e não sejamos mais movidos por nossas experiências, não sejamos mais movidos por pessoas, não sejamos marionetes de pessoas e de Satanás, mas que caminhemos como filhos, aceitando, Senhor, e vivendo tudo que o Senhor tem liberado para nós no Teu reino, em nome de Jesus.